Você já deve ter visto muita coisa por aí sobre colágeno oral para beleza. Aqui a gente não vai falar sobre a parte de juntas, né? Igual o pessoal fala, minhas juntas, né? Quero dizer, das articulações, né? Mas eu não vou falar aqui com relação a isso. Eu vou me focar com relação a colágeno oral para as questões envolvidas com a parte de beleza. E vocês já devem ter visto muita coisa, né, na internet falando que esse colágeno aqui é melhor do que o outro, esse outro colágeno é melhor. E assim, galera, eu vou deixar uma coisa pra vocês já no começo do vídeo como um grande spoiler. A gente não esquece de curtir, compartilhar, comentar, dar hype nesse vídeo, mandar pros seus amigos, se quiser dar aqui também um muito obrigado. E se você quiser se inscrever aqui no canal também como um assinante, você pode se inscrever aqui no canal como assinante, que eu sempre falo da minha relação com produtos cosméticos em vídeos mais curtos, vídeos mais tranquilos, pro pessoal aqui que é mais chegado, tá? O que a gente sabe para colágeno oral, o que ele causa na nossa pele, geralmente pode ser uma melhora discreta na elasticidade da pele e na hidratação. E assim, sendo muito sincero, a gente já tem cosmético que faz isso. Geralmente hidratante faz isso, hidratante muito bom vai fazer isso, até alguns peptídeos conseguem fazer isso. Produtos cosméticos geralmente já trazem esse efeito. Então eu não vejo, já que deixando minha grande contribuição de começo de vídeo para vocês, eu não vejo que há uma necessidade de que você gaste o seu dinheiro com colágeno oral, especialmente se você é uma pessoa que já está aí tomando seu whey. Muitas vezes você é uma pessoa que é ativa na academia, né, e gosta de tomar seu whey, tem uma alimentação saudável, às vezes você tem uma alimentação mais rica em proteína por vários outros motivos. E eu vou tentar te explicar agora e tentar te convencer com um artigo que me enviaram e falaram assim, olha, saiu uma meta-análise que prova que o colágeno funciona para algumas coisas. Eu vou falar assim, essa meta-análise está uma grande merda. Para vocês que não é só de estudo ruim que existe a ciência, tá? Na realidade, para fazer um vídeo para vocês aqui, vocês podem ver outros vídeos que tem aqui, eu me baseei em estudos bons, mas é que quando eu pego um estudo ruim, eu tenho que trazer para vocês e fazer essa discussão, especialmente quando esse estudo eu começo a receber mensagens do tipo assim, é a resposta para o colágeno. Não é a resposta para o colágeno. O colágeno oral, né, ele pode ter diferentes fontes, por exemplo, porco, vaca, cartilagem de peixe, várias coisas, às vezes vem até de ou de reaproveitamento na indústria e tal. E isso aqui já é um ponto, né? Você vai ter diferentes origens. Mesmo que colágeno seja basicamente um tipo de proteína, e ela não vai ser sempre a mesma coisa, nem mesmo os colágenos que a gente tem na nossa pele, que a gente tem diferentes tipos de colágeno, isso vai determinar também grau de pureza, isso vai determinar também o que pode vir acompanhado, porque não quer dizer necessariamente que é só colágeno que tem ali. Misturado com o colágeno, geralmente a gente tem algumas vitaminas, a gente tem alguns antioxidantes, algumas coisas. E aí é onde começa a ficar complicado para a gente que gosta de trabalhar com evidência, com ciência, porque os estudos começam a ter, imagina assim, que um estudo vai ter o colágeno vindo da cartilagem do peixe, mais o antioxidante, mais a vitamina, e aí o outro é o colágeno que vem do tutano, do boi, mais um antioxidante outro. Então os estudos eles não são muito tipo a mesma coisa que está sendo observada. E isso é um ponto muito, muito problemático. Geralmente vai ser uma proteína simples, né? Ela vai ter um tipo de contribuição, assim, de formação de aminoácidos muito simples. Basicamente feita em glicina e outros aminoácidos que vão variar. E essas variações vão depender também do tipo de colágeno que a gente está falando. Vai se formando uma estrutura, formando uma tripla hélice, e essa tripla hélice ela é capaz de se organizar para formar a estrutura de como a gente conhece o colágeno. E o colágeno, gente, ele é muito legal porque ele tem uma estrutura que ele consegue ser muito interessante quando tem uma deformação. Então, se você deforma a tua pele, né, puxa aqui e tudo mais, a hora que você puxa essa pele, essa puxada inicial é porque a gente tem a elastina, mas o que vai segurar bastante, né, vai ser o colágeno. O colágeno tem essa capacidade. E é por isso que quando a gente tem uma pele mais envelhecida, a gente puxa muito, né? E ela demora também para voltar. E o colágeno tem essa capacidade, então, de segurar ao mesmo tempo que volta muito rápido. O artigo que eu vou meter o pau hoje com vontade é esse aqui, ó.
Eu conheço o Journal Cosmetic Dermatology, eu sou revisor lá, já revisei alguns papers, eu tenho paper publicado lá também. Eu não gosto de publicar muito nesse jornal, porque todas as vezes que eu mandei artigo lá, eu achei que as revisões foram muito fracas. Então, eu gosto de bater boca com revisor, gente. Eu sou o cientista que gosta de bater boca com revisor, sim. Aqui é uma revisão sistemática e uma meta-análise de todos os Randomized Controlled Trials, o que significa que todos os testes randomizados que tem de colágeno, eles fizeram o que tem de mais suprassumo na ciência para conseguir chegar numa resposta se funciona ou não. E aí que a coisa começa a ficar complicada, porque quando uma meta-análise não é bem feita, primeiro quando a revisão sistemática não é bem feita, ela já vai implicar uma meta-análise não bem feita, e aí a meta-análise não sendo bem feita, já vai atrapalhar completamente o que a gente pode retirar de resposta aqui, onde eles viram 35 estudos que colocaram mais ou menos 2.534 participantes, tá? E aí eles observaram especialmente resultados para hidratação, para elasticidade e para a barreira da pele. Não muito para as rugas, um pouco para a rugosidade superficial da pele, que vai ser um micro-relevo, aquilo que eu falo que dá o brilhinho pra gente na pele, né? E também uma melhora na densidade, mas especialmente elasticidade, hidratação e esse micro-relevo. E aí eu falo pra vocês, gente, todos esses resultados a gente vê em estudo de cosmético. Sabe, não faz sentido. Você vê que para rugas, que é o que mais teria que ter, né, bem baixo o resultado aqui. O ponto é que mesmo a revisão sistemática trazendo que, então tem algum efeito, não dá pra gente olhar para essa revisão e falar assim, parabéns, tá maravilhoso, porque eu achei uma merda. Just as a thought. Trash. Eu queria mostrar aqui os estudos, né? E vocês vão ter que notar umas coisas aqui, ó. Você tem estudo que tomou 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas. E aqui você vê para hidratação da pele, nem sei porque eu coloquei em inglês, gente, acho que eu tava lendo. Aí eu faço isso às vezes eu misturo todos os idiomas na minha cabeça. É para mostrar para vocês que os resultados, especialmente para hidratação, eles não são tão homogêneos, você consegue ver que tem resultado que vai para baixo, vai para cima, mas ele começa a ficar mais homogêneo, especialmente a partir dos 12 semanas. A mesma coisa pela elasticidade da pele e para a barreira da pele. A barreira da pele a gente quer que, na verdade, diminua, tá? Ela sempre tem que diminuir porque a gente quer que perda menos água pela pele. Então, diminuir quer dizer que é bom. Você consegue ver esse resultado. E um ponto muito importante da elasticidade é que ela é medida geralmente usando o Cultometer. Já trabalhei com esse aparelho, muitos estudos, tenho bastante coisa publicada com ele, mais nos meus pós-docs. Eu não gosto do Cultometer. Eu acho o Cultometer um aparelho que ele tem um erro inerente muito grande. Imagina que é um aparelho que você vai pegar assim, ele é como se fosse uma canetinha, que tem um buraquinho no meio, você vai apertar na pele e ele vai sugar essa pele e soltar, sugar e soltar. Fazer isso 10 vezes e ele vai te dar uma curva. Essa curva vai ter essa relação com o colágeno, elastina, tudo mais que eu falei para vocês, e elasticidade. Só que tem muito erro inerente. Essa pressão, apesar de ser calibrada, eu não confio que aquilo ali está saindo sempre a mesma pressão completamente, corretamente, sabe? Eu não confio também que a gente está sempre colocando a mesma pressão contra a pele. Apesar de que tem uma altura máxima que você consegue abaixar essa canetinha para fazer essa medida, né? Mas eu não confio muito nesse aparelho. E muita gente que trabalha com Cultometer, se você já trabalhou com isso, você sabe do que eu estou falando. Esse aparelho geralmente ele dá muita variação. Então, assim, para a gente encontrar uma resposta com ele, também não é lá essas coisas, né? Quando eles foram fazer o estudo de densidade dérmica, eles colocaram todos juntos, eles não separaram por semanas. Tem aqui as semanas, tal, no finalzinho, mas não está separadinho igual nos outros. Então, eles foram avaliar o efeito como um todo e não de acordo com a quantidade de semanas que foi o uso de colágeno. Um ponto aqui que eu consigo ver, que densidade dérmica, para quem não sabe, é uma coisa mais ou menos assim. A gente geralmente pode usar, às vezes, uns ultrassons. E esses ultrassons vão dar algumas respostas para a gente de como que está essa densidade de colágeno na derme. Também trabalhei com esse aparelho no meu doutorado. E aí você consegue fazer uma quantificação de como está e de quanto que está esse colágeno. Geralmente mais de quantificação, né? De quanto está, não tão quali. Aqui, muitas vezes, gente, estudos de hidratação, às vezes a gente já consegue ver algumas melhoras na derme. Por quê? Porque se você tem uma pele que ela está mais íntegra, a barreira está melhor, depois de um tempo, a própria pele, ela entende ali que o ambiente, ela começa a se remodelar de uma forma mais
interessante, né? Geralmente quem começa a fazer o estudo que eu achei legal que a gente fez, né, que foi o de não é dos meus estudos mais brilhantes, mas foi um estudo legal de pegar participantes que nunca usaram protetor solar e dar protetor solar para eles por 15 dias. E só protetor solar. Eu dei esse protetor solar para todo mundo e todo mundo só teria que usar protetor solar por 15 dias. E aí a gente viu que para aquelas pessoas que não usavam protetor solar antes, né, você tem uma melhora muito grande dessa questão da derme, assim, né, da densidade dérmica. Só o uso de protetor solar já trouxe isso. Por quê? Porque antes você tinha às vezes uma inflamação que a gente não conseguia medir muito bem com o aparelho, porque tem muita água ali, tem edema, então aí você acaba tendo problema para conseguir medir com o ultrassom. Você às vezes mesmo tem um problema mesmo na densidade da derme, porque sua pele está mais afetada pela questão do sol. A gente sabe disso. Então, só de usar protetor solar 15 dias já começa a ter uma melhora. Então, assim, eu espero que pessoas que comecem a fazer estudos cosméticos, elas vão apresentar melhoras independente do que eu estou falando. Se é só usar um protetor solar, se é só usar um hidratante, alguma coisa, vai ter uma melhora nesses parâmetros. Aí o quanto que isso está em frente a um placebo, que é uma resposta importante para a gente, né? E agora chega a hora que eu vou falar os fatos, queiram vocês ou não. Eu já falei isso no começo do vídeo, mas a meta-análise ela tem uma variação muito grande da origem, né? Então é bovina, é marinha, é peixe, é cartilagem de frango, peso molecular de colágeno aqui. Você lembra que a colágeno também, eu não falei isso no começo do vídeo, mas ele é uma molécula que ele vai se polimerizando. Polimerizar aquilo, vamos usar a mão 1, 2, 3, vamos formar uma rede aí. E isso vai fazer com que, é igual ao ácido hialurônico, né? Vai fazer com que tenha diferentes pesos moleculares de acordo com o tamanho dessa corrente que é formada. Dependendo do perfil peptídico, e temos várias variações, porque dependendo do tipo de colágeno, você tem uma diferente sequência de peptídeos. Você tem diferentes doses que podem ser administradas de colágeno diariamente nesses estudos. Ações também de 4 a 16 semanas. Outros ingredientes. A população, na realidade, ela não é tão heterogênea. Ela é bem focada em mulheres acima dos seus 40 anos. Então, você acaba tendo algum tipo de limitação para poder falar isso para toda a população. Se você é uma mulher acima dos 40 anos, talvez tomar colágeno é a melhor hidratação, mas se você passar um creme, talvez seja bom o suficiente. Se você quiser fazer uma suplementação, posso dizer para você, gente, é melhor comprar e tomar whey. Vai fazer um exercício físico, bota uma legging, vai correr, vai na pracinha lá da prefeitura, vai fazer uns burpee na rua, vai correr e toma whey, né? O perfil peptídico é muito melhor de um whey, muito melhor para várias outras coisas, não só para sua pele. Temos variações de onde que estão sendo medidas, né? Então, geralmente as medições não são todas necessariamente na bochecha ou na testa, sabe? E isso varia bastante, tá, gente? Olha, mesmo onde a gente encontrou resultado nessa revisão e nessa meta-análise, teve uma heterogeneidade muito grande, né? Então, uma variação muito grande. Acima de 88%, por exemplo, na hidratação. Se eu não me engano, que eu estou dando uma olhada, para rugosidade foi aí 92, 12 semanas chega a 97%. É muita variação, gente. Então significa que os estudos eles não estão estimando o mesmo efeito com pequenas variações. É o mesmo efeito, mas uma variação muito grande de acordo com as pessoas. E é isso que é um ponto, né? Então, de acordo com o que está vendo aqui, parece não ser tão fácil também responder essa questão. E aí nós temos red flags desse artigo, que vão ser apresentadas agora, né? Então eu falei aqui de todas as questões, mesmo tendo resultados, os resultados não são tão bons. E uma red flag imensa. Esse artigo tá cheio de referência duplicada. E para uma meta-análise, por uma revisão sistemática, que é uma revisão dos artigos, que aliás, revisão sistemática, você precisa sempre publicar o método que você usou para fazer essa revisão, antes de você publicar a revisão. Não achei o método que eles usaram, eles falam que teve, mas não tá lá nenhum link, nenhum tipo de referência no artigo. Fica complicado, né? Desgraçado! Inferno! Então, isso diminui muito a nossa capacidade de acreditar na força desse trabalho. Nós temos referências que, por exemplo, falam que é uma coisa, por exemplo, a 19 fala que
Found in Source and Study Quality in Collagen Supplementation Trials, Systematic Reviews and Meta-Analysis. Aí fala que é um estudo do JAMA que traz uma meta-análise, uma revisão sistemática de estudos com colágeno. Só que aí quando você vai pegar a referência que eles colocam isso aqui, ó. Não é o mesmo artigo. É um erro editorial muito grande. Temos artigos que são duplicados. Então, o 12 e o 49, as referências são a mesma. Como o 9 e o 45, o 50 e o 53. Muito grotesco, gente. A gente foi ver a tabela que fala os estudos que eles selecionaram e tudo mais. Eu queria dar uma olhada tipo de que país que eles vieram. E eu notei uma coisa, né? Os erros, olha, o inferno está nos detalhes. Você olha, tem Seong 2024, que é a 26 aqui. Mas aqui, ó, você vê que é o mesmo nome, mesmo ano e diferentes países, Espanha e Coreia do Sul. Eu falei, bom, ele pode estar fazendo 2 estudos separados, né? Pode publicar, tudo mais. A gente sabe que isso é possível. Só que é a mesma referência. Eu falei, bom, talvez foi um estudo duplo de 2 centros, né? Não foi, menino, não foi. Não foi. E aí foi aqui que eu comecei a bater de frente, comecei a ver as referências e fiquei chateadíssimo. E o que isso traz para você que está olhando assim nesse vídeo e fala, o que esse moço está falando? Quando um artigo ele erra grotescamente dessa forma e erra num ponto que para uma revisão sistemática é o coração, né? É a essência. Que é revisão, se depender dos outros artigos, tudo que eu falei aqui, desconsidera. Pra quê? Não vale a pena nem para isso. Porque aqueles cálculos, aquelas coisas, elas não são confiáveis. Só que outras revisões sistemáticas, que eu já dei uma olhada com relação a colágeno, trazem basicamente o colágeno da mesma forma, que vai melhorar um pouquinho a hidratação, a elasticidade da pele, e por isso que eu falo para vocês já conseguem isso com um ótimo regime de hidratação e proteção solar. Isso, gente. Gratidão, muito obrigado. Eu não recomendo que vocês tomem colágeno oral, nunca vou recomendar até a gente ter algum tipo de revisão que traga para mim coisas muito boas. Qualquer tipo de resposta que eu já vi em estudos de colágeno, a gente consegue com produtos cosméticos ou até mesmo com uma boa alimentação ou suplementação com outras fontes de proteína. Então, por favor, se vocês querem a minha opinião, a minha humilde opinião é não gastem o dinheiro apenas com colágeno. Se vocês querem tomar um colágeno suplementado com whey, é outra história, tudo bem, vai lá, faz isso, o dinheiro é teu. Mas caso usando suplemento de colágeno porque acha que vai ficar mais jovem, bonita, às vezes você já é bonita, né? Nem precisa disso, tá bom? É isso. Gratidão.